Rapaziada, eu sou o Charles Lima, então trazendo aqui mais um vídeo no canal para vocês aí, falando um pouco sobre a Laser Turbo, certo? Então hoje aqui a gente está com uma máquina de Laser Turbo, com holder com acionamento de servomotor, bandeja de descarregamento, e hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa máquina aqui para vocês, como é que funciona, como é que você inicializa ela, certo? Primeira coisa de tudo que vocês têm que ter a noção é que o quê? Aqui a gente tem, depois que a gente energizou ela, ligamos os periféricos, a gente vai ter aqui na tela principal a chave que a gente vai girar para iniciar o software da máquina, certo? Iniciar a CPU. E aqui embaixo a gente vai ter botões de acionamento. Se o botão do servo não tiver acionado, quando abrir o software, a máquina automaticamente vai entrar em modo de demonstração, porque não vai ter comunicação com nenhum servomotor, nenhum servodrive. Então, sempre antes de ligar a máquina, de ligar o software da máquina, no caso, você tem que acionar o botão do servo, certo? Depois a gente vai ter o botão do chiller, é o segundo botão que a gente precisa acionar. Se a gente não acionar, a máquina vai aparecer um alarme de chiller, certo? Então a gente já aciona o chiller, confere se o chiller está ligado lá, a chave geralzinha dele, e aqui a gente liga ele automático na máquina. Depois a gente vai ligar o laser, certo? Depois que o chiller já está ligado, a gente espera alguns segundos para partir o motor e circular a água, certo? Esse botão do IPC aqui, ele serve para quê? Ele serve para, caso não inicialize o Windows da máquina, você aperta, ele é como se fosse um reset. Ele vai fazer inicializar o Windows da máquina, ou a CPU da máquina, certo? E aqui a gente tem o botão, então, esse safety door aqui, a porta de segurança. Então, se a gente apertar aqui, a nossa porta aqui vai abrir. Tendo pressão de ar, ela vai abrir, certo? Beleza. Aqui na lateral a gente tem dois botões também aqui interessante. Então, um deles é a porta, então, que é essa porta lateral, que serve como segurança. E aqui do lado a gente tem um botão que tem a descrição CCD. Esse CCD aqui, ele seria um botão para detectação de solda, certo? Então, se você observar aqui na frente da máquina, não são todas as máquinas que tem, mas essa, por exemplo, ela tem uma câmera, certo? Aquela câmera ali, ela pode ser configurada para estar fazendo a detectação da solda no tubo. Então, a gente tem o tubo fechadinho ali, ele tem uma marcaçãozinha no meio. Aquela marcação é uma solda. A gente pode detectar essa solda e começar a cortar de acordo com a posição que a gente quiser da solda. Então, depois que a gente ligou a máquina, ligou o software e ligou esses botões aqui, agora a gente vai abrir o software da máquina, certo? Então a gente vai vir aqui, nosso software é o Tube Pro, certo? Software em relação hoje. Aqui já vai estar aqui, ó, dando um aviso que a operação inadequada pode causar algum acidente ou ferimento, né? Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente ou opere com profissionais treinados. Então, muito importante ter treinamento para operar essa máquina. Beleza, depois que o software iniciou aqui, ele já vai pedir para referenciar o eixo Z, mas a gente precisa referenciar todos os eixos. Então a gente vai fazer 3 etapas para inicializar a máquina primeiro. Então a primeira etapa vai ser referenciar todos os eixos. Então nesse ícone aqui em cima, se a gente clicar na setinha do lado, a gente vai ter aqui para referenciar um por um se a gente quiser. Se a gente clicar diretamente no ícone, vai aparecer uma caixa para a gente referenciar todos os eixos, certo? Aqui embaixo não pode ter nenhum alarme. Se tiver algum alarme, a gente tem que verificar qual é o alarme. No caso aqui, quando está em verde, é aviso. Quando estiver em vermelho, será alarme. Então aqui é um aviso que precisa retornar à origem. Então aqui, como a gente está referenciando todos os eixos para o ponto zero, a gente bota aqui, ó, retornar à origem. Então o chuck vai voltar para a posição, o cabeçote também vai voltar para a posição, vai fazer a referência do eixo B, então aqui ele vai fazer a referência de todos os eixos, certo? Após finalizar a referência dos eixos, aqui já vai aparecer aqui em cima aqui do retorno à origem, aqui vai aparecer concluído, certo? Então aqui nessa primeira parte a gente finalizou o zeramento da máquina, então aqui agora ela já foi para a origem, certo? Então aqui agora eu posso fechar essa caixa, certo? E agora a gente vai fazer uma calibração de altura. Então, para fazer essa calibração de altura, na primeira ligada da máquina, eu recomendo que
que você use o mesmo tubo que você vai usar para calibrar o eixo B, que é a próxima sequência. Então, para não ter que estar trocando o tubo, a gente vai usar um tubo que a gente vai fazer para fazer a calibragem do B. Para fazer essa calibragem do eixo B, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um tubo quadrado, sem raio, ou com o mínimo de raio possível, certo? Então vamos lá, vamos colocar o tubo na máquina. Então, aqui a gente tem um tubo quadrado de alumínio aqui, certo? De 50 por 50, sem raio. Então ele já está com umas marquinhas aqui e tal, que a gente já utilizou bastante ele, mas de preferência sem raio ou com o mínimo de raio possível, para poder estar fazendo a centralização aí dos eixos da máquina, certo? Então agora a gente vai colocar esse tubo na máquina e a gente vai fazer as duas calibragens que faltam. E agora a gente vai colocar aqui o cabeçote lá em cima do tubo. Então sempre verificar se o cabeçote está em cima do tubo. Para fazer isso é muito simples. A gente pode teclar aqui no controle aqui, ó, FN mais 0. O cabeçote vai ir lá para cima do tubo. Então aqui, ó, FN0 foi para o meio do tubo. Agora a gente vai vir aqui na máquina e a gente vai fazer a sequência. Então a sequência do primeiro zeramento da máquina, da preparação da máquina. Primeiro, referência. Segundo, calibragem de altura. Então vamos fazer a calibragem de capacitância. Vai aparecer uma mensagem, sempre confirmar se o cabeçote está lá em cima da barra, certo? Senão ele vai cair no vazio, certo? Aí você vai dar um okzinho aqui, ó. Ela já vai efetuar a calibragem de altura. Então isso vai garantir um melhor corte, uma sensibilidade, uma estabilidade maior. Então aqui a gente tem suavidade excelente, estabilidade excelente. Então sempre precisa estar em excelente ou em bom esses dois indicadores, certo? Beleza, então a gente finalizou aqui a calibragem, é só fechar a janela. Agora o terceiro passo para fazer a preparação para iniciar o trabalho com a máquina vai ser efetuar a calibragem do eixo B. Então como é que a gente faz isso? Então a gente fez o primeiro, fizemos o segundo, agora a gente vai fazer a calibração do eixo B. Então a gente vai clicar aqui, aqui a gente vai ter o valor da nossa barra quadrada. No caso aqui a gente tem uma barra de 50-50. Os outros valores a gente não vai alterar, a gente não vai mexer. Então a gente só vai colocar aqui a medida da barra. A barra está ali, está tudo certo, está na posição. A gente vai clicar aqui, ó, para iniciar essa calibração. Então, quando eu clicar aqui, ó, ela vai iniciar essa calibração para fazer a centralização da barra, certo? Algumas vezes pode acontecer de, ao ligar a máquina ou a máquina ser nova, quando você mandar o laser, o cabeçote lá para o meio da barra, a barra não vai ficar, o laser vermelho não vai ficar centralizado no meio da barra. Então, quando você efetuar essa calibragem do modo correto, com o tubo correto, ela já vai corrigir, já vai para o meio da barra. Depois tem outra forma de zerar esse eixo manualmente. Então, mas isso é outra forma, fica para outro vídeo, beleza? Então, retomando. Então, para inicializar a máquina, então, só retornando o que a gente já fez. Então, a gente vai ligar todos os botões, vamos ligar a máquina, ligar o software, ligar todos os botões de comando aqui, certo? Os principais, servo, chiller e laser. Depois vamos abrir o software da máquina, vamos fazer a primeira referência de todos os eixos, vamos fazer a calibragem de altura e depois com um tubo quadrado, de preferência quadrado e sem raio, a gente vai fazer a calibragem do eixo B. Finalizando isso, o próximo passo aí será a verificação do alinhamento do raio do laser, do bico, certo? E aí colocar o programa na máquina, né? Escolher o programa correto, fazer o zeramento e colocar a máquina cortada, beleza? Break down walls like Jericho.